hoje a gente vai mergulhar, assim, nos fundamentos do direito penal usando o manual da área como guia. A ideia é entender a espinha dorsal mesmo, sabe? Como as regras são criadas, aplicadas. Vamos lá desvendar isso. Com certeza. E entender esses pilares é vital. O direito penal, na visão que mais pega aqui no Brasil, né, e que vem lá de Birman, ele serve para proteger bens jurídicos que são essenciais. Tipo a vida, o patrimônio. Exato. Vida, patrimônio, mas sempre, claro, com a Constituição Federal ali como guia e limite, né, garantindo direitos fundamentais. E, claro, ele também tem um papel de controle social, mas tão importante quanto é limitar o poder do Estado de punir. Essa questão dos limites é bem interessante, né? Se a gente olha para a história, penso no Marquês de Beccaria, lá no século XVIII, já criticando as punições exageradas da época. Nossa, sim, Beccaria foi um divisor de águas. Ele queria uma resposta do Estado mais humana. Certo. Precisamente, a obra dos delitos e das penas, né? Fundamental. E isso já nos leva direto para os princípios que regem o direito penal hoje. Um dos mais básicos, talvez o principal, é o da legalidade. Ah, o famoso não há crime sem lei anterior. Isso, nullum crimen nulla poena sine previa lege. Traduzindo, não existe crime se não tiver uma lei dizendo que aquilo é crime antes do fato acontecer. E nem pena sem que a lei já preveja qual é. E essa lei tem que ser escrita estrita, ou seja, bem específica, certa e, claro, prévia. Faz todo sentido. E tem também aquela ideia de que o direito penal não deveria sair sendo usado para tudo, né? Que é a última opção. Correto. É o princípio da intervenção mínima, que a gente chama também de ultima ratio, último recurso mesmo. O direito penal só deve entrar em campo quando os outros ramos do direito, tipo civil ou administrativo, quando eles não conseguem proteger o bem jurídico de forma eficaz. Tipo, para não se preocupar com coisa pequena demais. Exatamente. O Helena Fragoso falava em excluir a criminalidade de bagatela, focar no que realmente importa para a ordem social. Um exemplo prático disso é quando se aplica o princípio da insignificância, sabe? Em alguns casos de descaminho, por exemplo, até um certo valor, entende? Entendi. Agora, pensando no crime em si, como ele acontece, juridicamente falando? Ouvi falar num tal de iter criminis. Ah, sim. O iter criminis é literalmente o caminho do crime, as fases pelas quais o crime passa. Mas nem sempre esse caminho se completa, né? Como assim? Bom, a gente tem o crime consumado, que é quando tudo que está descrito lá no tipo penal acontece. Mas tem também a tentativa. A tentativa é quando a pessoa tenta, mas não consegue. Isso. O agente começa a executar o crime, mas por alguma razão que está fora do controle dele, o crime não se consuma. É importante dizer que nem todo crime admite tentativa, tá? Crime culposo, por exemplo, onde não tem intenção, geralmente não cabe tentativa. Mas e se a pessoa começa a fazer o crime e ela mesma desiste no meio? Tipo, se arrepende ali na hora. Aí entram outras figuras bem interessantes, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Então, lá no artigo 15 do Código Penal. Qual a diferença? Na desistência, o agente simplesmente para de executar o crime por vontade própria. No arrependimento eficaz, ele já fez tudo o que podia para executar, mas depois ele age para impedir que o resultado aconteça. Ah, entendi. E nos dois casos, a lei dá o que a gente chama de ponte de ouro. O agente não responde pelo crime que ele tentou, só pelos atos que ele já praticou até ali. Se esses atos forem crime, claro. Que interessante essa ponte de ouro. Pois é. E ainda tem um arrependimento posterior, que é para crime sem violência ou grave ameaça. Se o agente repara o dano ou devolve a coisa antes da denúncia ser recebida, a pena pode ser reduzida. Ok, tá clareando bastante. Agora vamos supor, o crime aconteceu, foi consumado, provado. Como é que se define a pena? Parece uma coisa bem complexa. Existe um método bem definido para isso. É o sistema trifásico, que está no artigo 68 do Código Penal. 3 fases. 3 fases. Qual a primeira? Na primeira fase, o juiz fixa a chamada pena base. Ele vai olhar para as circunstâncias judiciais do artigo 59. São várias coisas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias, as consequências. E até o comportamento da vítima entra na análise. É aqui que entram os tais maus antecedentes.
Mas tem alguma regra sobre isso, né? Por exemplo, condenações muito antigas. Exato. Maus antecedentes entram aqui na primeira fase. E sim, tem um debate grande sobre isso. Na segunda fase, o juiz considera as circunstâncias agravantes e atenuantes. Tipo, ser reincidente agrava, ou confessar atenua. Isso mesmo. Reincidência, motivo fútil, são exemplos de agravantes. Menoridade relativa, ser menor de 21 na época do fato, confissão espontânea são atenuantes. E sobre os antecedentes e a reincidência, um ponto importante. O entendimento que prevalece nos tribunais superiores é que condenações cujo prazo de 5 anos já passou, desde o fim da pena, não podem mais ser usadas nem para configurar reincidência, nem como maus antecedentes. É o chamado período depurador. Entendi. E a terceira fase, para fechar? Na terceira e última fase entram as causas de aumento e de diminuição de pena. São frações, tipo aumentar de 1/3, diminuir pela metade, que estão previstas ou na parte geral do Código, ou na parte especial, lá no crime específico, ou até em leis separadas. Um exemplo seria... Sei lá, um privilégio que diminui a pena no furto, por exemplo, ou uma causa de aumento por usar arma de fogo num roubo. Elas ajustam a pena calculada nas fases anteriores. Nossa, então é um processo bem detalhado mesmo. Temos os princípios que limitam o poder de punir, esse caminho do crime com chances de voltar atrás e um sistema em 3 etapas para calcular a pena. Bem pensado, né? Sim, sim. É um sistema que tenta, né? Tenta equilibrar a proteção da sociedade com as garantias individuais. Mas olha, a discussão não para por aí, viu? Como assim? Bom, tem debates super atuais e complexos. Por exemplo, essa ideia controversa do direito penal do inimigo, que basicamente sugere tratar alguns indivíduos não como cidadãos com direitos, mas como inimigos a serem neutralizados. Isso gera uma discussão enorme sobre os limites do próprio direito penal. Nossa, que tenso. Pois é. E por outro lado, tem a ideia crescente da justiça restaurativa, que busca um foco maior na vítima, na reparação do dano. Algo que a gente já viu um pouco em leis como a dos juizados especiais a 9.099. Então fica aí a reflexão, né? Para onde está caminhando o direito penal e qual é, de fato, a função dele na nossa sociedade hoje em dia. Um material bem interessante. Sim, bem denso. E a nossa ideia é tentar destilar os pontos principais, né? Os pilares desse sistema todo. Exatamente. Vamos focar nos temas que são chave para a gente entender a lógica do direito penal aqui no Brasil, né? Explorando os princípios, os conceitos que o material traz. Perfeito. Então, para começar a desenrolar isso, acho que temos que ir pela base de tudo, certo? O princípio da legalidade. Precisamente. A fonte dá bastante ênfase na legalidade, naquele sentido bem estrito mesmo. Não há crime sem lei anterior que o defina. E nem pena sem lei anterior, né? Isso, nem pena sem prévia cominação legal. Funciona como uma garantia fundamental contra o poder arbitrário do Estado. O material até liga isso direto ao artigo 5º da Constituição. Ah, claro. E reforça, né? Só a lei mesmo, a lei formal que vem lá do Legislativo é que pode dizer o que é crime e qual a pena. Garante previsibilidade, né? E junto com a legalidade, o material também fala muito de outro princípio, o da intervenção mínima. O que seria isso, assim, na prática? Então, a intervenção mínima diz que o direito penal, ele só deve ser chamado nas horas mais críticas, sabe? É a última ratio. O último recurso. Exato. Para proteger aqueles bens jurídicos que são realmente essenciais nas situações mais graves. As fontes até citam uns primos desse princípio, tipo a subsidiariedade, a fragmentariedade. A ideia é essa: nem tudo que é errado ou até ilegal em outra área precisa virar caso de polícia e justiça criminal, né? O direito penal tem que ser seletivo. Entendido. Funciona como um filtro bem rigoroso. Agora, beleza, passou por esse filtro. Como é que o sistema organiza a análise para saber se foi crime mesmo? O manual entra nos elementos do crime? Sim, ele entra na estrutura analítica do crime. A mais comum que o material aborda é a tripartida: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade, dá na mesma, e a culpabilidade. Certo. E o material explica bem que esses 3 degraus, digamos assim, eles giram em torno da ideia de proteger um bem jurídico.
A tipicidade é o primeiro cheque. A conduta que aconteceu na vida real se encaixa na descrição que está lá na lei. É o encaixe da peça no quebra-cabeça legal. Mas só encaixar não quer dizer que é crime ainda, né? Imagino que pode ter situações... Exatamente. É aí que entra o segundo passo, a ilicitude. A gente verifica se aquela conduta, que já é típica, também é contrária a todo o direito. Ah, entendi. E é nesse ponto que podem aparecer as justificativas, que as fontes mencionam, tipo legítima defesa, estado de necessidade. As excludentes de licitude. Isso. A ação foi típica, mas não foi ilícita porque tinha uma razão maior, permitida pelo próprio direito. Faz sentido. E aí, o terceiro elemento. Culpabilidade. O material dá um destaque para ela, né? Parece que influencia tanto para dizer se houve crime quanto para definir a pena. Com certeza, a culpabilidade é como se fosse o juízo de reprovação mesmo que a sociedade faz sobre a pessoa que cometeu aquele fato típico e ilícito. Uma análise mais pessoal, então. Sim, bem mais focada no autor. Aí entra uma análise bem detalhada. A pessoa tinha condição de entender que o que ela fazia era errado? Ela podia agir de outro modo? Isso é imputabilidade. Ela tinha como saber que aquilo era proibido. É a potencial consciência da ilicitude. E, dadas as circunstâncias, dava para exigir que ela agisse diferente. É a exigibilidade de conduta diversa. Nossa, complexo. Muito. E as fontes até comentam como é difícil na prática avaliar isso, especialmente a questão da inimputabilidade, né? E como nesses casos de dúvida vale o indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Interessante também é aquela parte histórica que as fontes trazem, falando do César e Beccaria da escola clássica. Qual o impacto disso até hoje? Olha, o impacto é gigantesco. Beccaria, que o material cita, foi um divisor de águas lá no século XVIII, né? Ele bateu muito na tecla da humanização das penas. Menos crueldade. Sim, e da proporcionalidade. A pena tem que ser justa, adequada ao crime. Ele lutou contra a tortura, defendeu que a responsabilidade é individual, a pena não pode passar da pessoa do criminoso. E ele questionou o poder dos juízes da época, né? Dizendo que só a lei podia criar pena. Exatamente. Foi contra o arbítrio judicial, defendeu que o juiz está ali para aplicar a lei, não para inventar ou interpretar como bem entende. Muitos princípios que a gente falou aqui, tipo a legalidade, a humanidade, têm raiz forte nesse pensamento iluminista. Era a busca por um sistema penal mais racional, sabe? Mais justo. É fascinante ver como tudo isso se conecta. A gente passou pela legalidade, intervenção mínima, a estrutura do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade e essa base histórica importantíssima com Beccaria. São, sem dúvida, peças fundamentais para a gente começar a entender a engrenagem do sistema penal que o material descreve. É claro que cada um desses temas, como os trechos mesmos sugerem, se abre para um universo de discussões, né? Dolo, culpa, erro, concurso de agentes, teorias da pena, é muita coisa. Sim. Daria muitas outras conversas, mas fica a reflexão, talvez. Como esses princípios todos, que nasceram para garantir direitos, para limitar o poder de punir do Estado, como eles funcionam, ou às vezes entram em conflito na prática do dia a dia da justiça criminal, nas delegacias, nos tribunais, no sistema carcerário. Essa é a pergunta de milhões, né? Uma questão crucial que está sempre aí em debate, em evolução e, infelizmente, muitas vezes em choque com a realidade dura. Vai mergulhar em algumas decisões bem importantes do STF na área penal, ali entre 2014 e 2018. Temos um material aqui que compila essas teses e a nossa ideia é, entender o que está por trás, o que isso muda na prática, né? Vamos sim. É ótimo poder olhar não só o resultado, mas o caminho, o raciocínio do Supremo para chegar naquelas conclusões, né? Com certeza. E sabe, um tema que sempre gera discussão é o tal do princípio da insignificância, a bagatela. Parece simples, né? Ah, foi pouca coisa, deixa pra lá. Mas imagino que para o STF a coisa é mais detalhada. Não é só olhar o valor que foi furtado, é isso? Exatamente. O valor é um ponto, claro, mas está longe de ser o único. O STF, em várias decisões, como uns H6 que a gente viu, tipo 137.217, 123.108, ele bate na tecla de que a análise é mais ampla.
Tem que ver a ofensividade da conduta, se foi muito grave, a periculosidade social, sabe? O grau de reprovação daquilo e, claro, se a lesão para o direito foi mínima mesmo. E um ponto importante, a reincidência, ou se a pessoa vive fazendo aquilo, isso pesa contra. Não que impeça sempre, mas dificulta. É para evitar, assim, que pequenos delitos virem meio que uma profissão impune, né? Ah, entendi. Então não é uma carta branca para pequenos furtos. A história da pessoa, a conduta em si, tudo isso entra na balança. Faz sentido, para não banalizar. Pois é buscar um equilíbrio, né? Falando em sistema penal, e aquela situação complicada. A pessoa tem direito, sei lá, ao regime semiaberto, mas não tem vaga. O Estado não oferece. Ela fica no fechado mesmo, num regime mais duro por um problema que não é dela. Como o STF vê isso? Olha, aí o STF foi bem categórico, viu? Tem um recurso extraordinário, o 938-837, que virou até tema de repercussão geral, o 877. Isso significa que vale para todo mundo, para todos os juízes. E o que ele diz é, a falta de vaga adequada não justifica manter o condenado no regime pior do que ele tem direito. Ponto. Certo. Isso seria ferir a individualização da pena, a legalidade. Garantias básicas. Tá, mas e aí? Se não tem a vaga, qual a solução? O que o juiz faz? Bom, o judiciário tem que se virar, né? Tem que buscar alternativas. Pode ser, dependendo do caso, uma saída antecipada para outro regime. Pode ser prisão domiciliar, monitoração eletrônica. Ou até mesmo pensar em penas alternativas, estudo. Enfim, algo que seja compatível, mas manter no regime mais grave só por falta de estrutura do Estado, isso não pode. É inconstitucional. Entendido. É uma obrigação do Estado dar um jeito. Basicamente, não pode penalizar a pessoa duas vezes. Exato. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda na pena. Na hora de calcular lá no início a dosimetria, o que pode ser usado como mau antecedente para aumentar a pena base? Então, aqui também tem decisão importante do STF com repercussão geral, o RE 591-054, tema 129. E a regra é clara, respeitando a presunção de não culpabilidade, que é um princípio-chave, né? Inquéritos policiais ou mesmo ações penais que ainda estão rolando, que não acabaram sem trânsito em julgado, nada disso pode ser usado como mau antecedente para ferrar a pessoa na pena base. Ah, isso é fundamental para a justiça, né? Só uma condenação definitiva, aquela que não cabe mais recurso, é que pode pesar como um histórico ruim para aumentar a pena inicial. Precisamente. Garante que uma simples investigação ou acusação não vire por si só um agravante na hora de definir a pena. Certo. Para a gente fechar essa nossa conversa, um ponto sobre a Lei Maria da Penha. Uma lei super importante, ela vale mesmo para aquelas agressões que talvez pareçam menores, tipo uma contravenção penal, um empurrão, um tapa, as tais vias de fato. Vale sim. O STF também já se posicionou sobre isso, num habeas corpus 137888. O entendimento é que mesmo uma contravenção penal, como essas vias de fato, que não deixam marca aparente, né, se acontecer dentro do contexto de violência doméstica contra a mulher, pronto, aplica a Lei Maria da Penha inteira. E qual a diferença prática disso? O que muda? Muda bastante coisa, uma consequência direta e muito importante está no artigo 41 da própria lei. Ele proíbe aplicar aqueles benefícios da Lei dos Juizados Especiais, a 9.099. Ou seja, mesmo sendo só uma contravenção, não cabe acordo, transação penal, não cabe suspensão do processo e não dá para substituir a pena por uma multa ou cesta básica, por exemplo. Entendi. A ideia é justamente dar uma resposta mais séria e uma proteção maior para a vítima nesse cenário específico da violência doméstica. Nossa, faz toda a diferença. Reforça muito o caráter protetivo especial da lei, mesmo para atos que, em outro contexto, talvez tivessem um tratamento mais leve. Puxa, quanta coisa a gente cobriu! Fica muito claro como a interpretação do STF vai, moldando a aplicação da lei penal no dia a dia, né? Ajustando aos princípios da Constituição e à realidade. Sem dúvida. É a jurisprudência em movimento, né? Mostra essa busca constante por equilibrar as regras gerais com a justiça de cada caso concreto. E isso, sabe, deixa a gente pensando. Como é que o judiciário vai continuar fazendo esse malabarismo, né? Entre a necessidade de regras firmes e a análise individual, ainda mais com a sociedade mudando, novas formas de crime surgindo.
É algo para a gente continuar observando, com certeza.